Olá, sedutores! Eu sou o Zera e esse é mais um documentário dessa vida de artista da sedução. No programa de hoje trago um Zera Responde, no qual vou responder a dúvida de um amigo nosso que não sabe até que ponto ir atrás de uma mulher. Muitos me procuram e têm a mesma dúvida, então eu vou solucionar isso de uma vez para todo mundo. Olá, Zera! No início do ano conheci uma garota na igreja que frequento. Somos adventistas. Sempre trocamos muitas mensagens pelo celular e nossos papos sempre se desenvolvem bem. Presentes após presentes, eu a pedi em namoro, mas ela me deu um fora. Já aconteceu 2 vezes da gente marcar encontro e 1 hora antes ela me mandava uma mensagem dizendo que surgia um imprevisto. Até que um dia ela me escreveu dizendo que quando menos esperarmos, iremos sair. Deixa rolar, disse ela. O que faço para conquistar essa mulher que se faz difícil? Abraço. Primeira coisa, não existe mulher difícil, o que existe é mulher desinteressada. Então, às vezes, ela está desinteressada por você e você pensa que é simplesmente mulher difícil? Não. A gente tem que aprender o vocabulário das mulheres. Eu aprendi isso ainda cedo, quando eu estava, acho que na 7ª ou 8ª série. Eu tinha uma amiga, ela disse que usou essa frase, deixa rolar, para que o cara deixasse de ficar no pé dela, para que ela não ficasse mais com o compromisso de ter que sair com ele. Ele a chamava para sair. Então, é importante que você saiba o que significa deixa rolar. Deixa rolar significa jamais, nem pensar. Provavelmente você recebeu outros, e quem está assistindo agora também já recebeu outros tipos de frases de encerramento. Jamais. Deixa rolar. Quando menos esperar, a gente está junto? Não, nunca. Ou então, eu não posso ficar com você, não agora. Não, não agora e nunca mais também. Outra coisa também muito comum, eu não posso ficar com você porque eu acabei de sair de um relacionamento, eu não consigo ficar com ninguém. Uma mulher que está interessada de verdade, ela nem espera terminar um relacionamento para ficar com você. Quanto mais ter terminado um relacionamento e dizer que não pode ficar com você por conta disso, nem pensar. Ela já está te excluindo da jogada facinho. Agora, vamos ver aqui os detalhes desse e-mail que eu recebi, né? Então, ele acabou de falar aqui, somos adventistas. É complicado porque dizer que existem religiões melhores ou piores, isso não existe. Mas existem algumas religiões, eu não sei direito o caso dos adventistas, eu não estudei a religião deles. Mas existem algumas religiões que forçam a pessoa, né, o fiel daquela religião, a ter relacionamentos sérios de uma vez, daqueles que já vão começar aqui, namoro, depois vai ter noivado, casamento e só depois sexo. E em alguns casos aí, só depois até beijo, se alguns são muito radicais. Mas enfim, de repente, pode ser que você esteja numa programação mental que está te sabotando. Talvez você queira realmente um relacionamento antes de beijar a mulher. E isso não acontece. Pelo menos não hoje que estamos em 2013. Talvez há 2000 anos atrás, ou até mais, aí isso aí colaria. Mas hoje em dia, primeiro você beija, experimenta, vê como é que é. E só depois disso é que você pode ter certeza se você quer prosseguir com essa pessoa ou não. Aí é que você pede em namoro. E nem isso eu te aconselho, mas se você quiser namorar, tudo bem. É aí que você propõe um relacionamento. Mas propor um relacionamento antes de ter beijado ou percebido muito interesse ou algum tipo de entrega por parte da outra pessoa, isso é totalmente inviável em 2013. Aqui tem outro detalhe, sempre trocamos muitas mensagens pelo celular e nossos papos desenvolvem bem. Aqui está um perigo danado, que é a questão do canal. Se você tem uma interação pessoal com a mulher, não leve isso para uma interação digital, por celular ou por Facebook. Se possível, não leve. Raramente você vai encontrar uma mulher com quem você vai ter um relacionamento e vai não usar Facebook e nem celular. Agora tem alguns casos em que o cara só usa isso e pessoalmente ele não tem tanta atitude. Nesse caso, o cara acaba entrando numa cilada. Porque existe uma teoria que eu chamo de teoria do homem aplicativo. A teoria do homem aplicativo é muito simples. Se você ficar tendo muito contato digital com ela,
você se torna uma coisa que ela só vê quando ela abre algum dispositivo. Então ela abre o celular lá e lá estão suas mensagens. Aí ela vai conversando com você, beleza, ali no celular, tranquilo. Mesma coisa no Facebook. Você é um cara que tem ali as suas mensagens ali, você conversa com ela e ela só vê você quando ela vai para o computador. O que acontece é que isso complica a vida do cara porque ele se torna um aplicativo. Ele se torna uma coisa que ela só vê quando liga algum dispositivo. Conforme o tempo vai passando, as horas vão passando, você vai deixando de ser uma possibilidade real na cabeça dela. Você vai se tornando uma coisa virtual. Igual o Paul. Existe aquele bichinho virtual chamado Paul, que muita gente está baixando no celular, está sendo uma febre danada. É a mesma coisa. O Paul, você tem que dar comidinha para ele, jogar bolinha para ele ficar feliz e brincar um pouco com ele e depois desligar a luz para ele dormir. A mulher faz a mesma coisa com você se você usar esse tipo de canal. O canal virtual para se comunicar com a mulher. Então evite isso. Inclusive, nessa teoria do homem aplicativo, eu posso contar para vocês aqui um caso que me aconteceu mais ou menos um ano atrás. Uma moça que eu conheci no ponto de ônibus, e é porque eu costumo abordar pessoas no ponto de ônibus normalmente. Pelo menos costumava. E essa moça, ela era encantadora, a gente foi se conhecendo, só que ela tinha 17 anos. E eu tenho muito receio em lidar com mulheres muito novas, com moças dessa idade, porque geralmente os pais as controlam muito e eu posso me complicar, já que eu tenho 23. Nem sou tão velho, mas as coisas são complicadas e a gente tem que ter o pé atrás mesmo. E aí, essa moça começou a trocar mensagem comigo, já disse que estava me amando, não sei o que, e a gente se falava muito pelas mensagens. E eu estava percebendo que estavam passando muitas horas e a gente ainda não tinha se beijado. E ela sempre dava para trás quando a gente combinava de se encontrar. Ela inventava que alguma coisa aconteceu, pode até ser que seja verdade, mas o fato é que de tantas vezes que acontece, e ela não faz nada para impedir, significa que realmente ela não está tão interessada. Ou que alguma outra coisa um pouco pior aconteceu. Como no caso dela, ela revelou que os pais dela não queriam que ela se encontrasse comigo, porque eu tinha uma idade avançada, um idoso praticamente, e era muito perigoso ela se encontrar com alguém assim, que ela conheceu num ponto de ônibus. Enfim, quando ela me disse isso, ela disse que somente quando ela fizesse 18 anos ela ia poder fazer o que ela quisesse. E eu pensei, ainda faltam 3 meses para ela fazer 18 anos. Se eu ficar todos os dias dando doses homeopáticas do meu amor para ela via celular, eu vou me tornar um aplicativo. Então, o que eu fiz? Eu contei a verdade, porém de uma maneira uma maneira mais comovente do que o normal, né? E falei para ela, não quero me machucar, então durante esses 3 meses não vou mais falar com você para não me iludir. Um beijo, a Cássio. E aí ela ficou me perseguindo por muito tempo, mas durante os 3 meses eu realmente não a respondi. E quando ela fez 18 anos, ela veio atrás de mim e a gente conseguiu ter um romance de um dia somente. Então, moral da história. Mulher que dá problema no começo, vai dar problema no meio e vai dar problema no fim. Então, procure mulheres que se comportam bem. Não fica procurando gente que fica falando pra você deixa rolar, que fica falando pra você que quando menos esperar vocês vão sair. Isso tudo é ilusão, isso não existe. Sair é sair, você sai hoje. Não existe isso de sair depois. Eu falo sobre isso porque um recém-aluno meu, do mês passado entraram alguns alunos e um deles estava com um problema de uma mulher que também estava iludindo ele. E ele me falou, Zera, mas e se fosse você? Provavelmente você iria querer correr atrás de uma mulher quando você não quer perder ela. Porque você tem as técnicas, não sei o quê. Gente, técnica de sedução não vai fazer uma mulher enroladora se tornar uma mulher desenrolada. Não vai. Entendeu? As pessoas são do jeito que elas são e elas levam o tempo delas para mudar. E não tem problema, deixa as pessoas serem do jeito que elas são. E eu tive que responder para ele, não, eu não iria. Eu não iria por conta de casos como esse que eu acabei de descrever. Não compensa. Você evita um monte de dor de cabeça só por largar o osso de vez em quando. Você não precisa pensar que você vai conquistar todo mundo. Não, algumas realmente vão dando indícios de que vão dar problema, não precisa ir atrás disso. Imagina, por exemplo, o Brad Pitt.
Ou um cara de alto valor social. Muitos alunos meus são muito fãs do Cristiano Ronaldo. Eu não sei nada sobre ele. Mas suponhamos que você também seja fã do Cristiano Ronaldo ou de um cara muito poderoso e de grande prestígio. Você acha que ele vai ficar aturando comportamento desse tipo de uma mulher? Sendo que ainda sobram tantas milhares de mulheres que adoram ele e que fariam qualquer coisa para estar com ele? Quando você fica muito atrás de uma mulher e não consegue perceber que ela já não vai ficar com você, é porque provavelmente você está vendo ela como ela sendo mais importante e não você. Isso tudo é falta de amor próprio. Se você tiver amor próprio, você nunca vai deixar que ninguém fique pisando em você. Outra coisa também é que conforme as horas passam e você não está tendo um contato pessoal com ela, isso pode fazer com que você entre na zona da amizade muito fácil. Então tem muito cara que fala pra mim assim, nossa Zé, faz 2 meses que eu tô sargeando uma mulher pela internet, pelo sei lá onde, pelo Facebook, por mensagem celular e tal, e a gente não consegue se encontrar. Nunca vai se encontrar. É essa que é a verdade. O que acontece é o seguinte, para você ter um beijo com uma mulher, desde a hora em que você a conhece até a hora em que você leva ela para algum lugar para ter esse beijo, geralmente são 6 horas que se passam de interação. Não digo que seja tudo no mesmo dia. Às vezes dentro do mesmo dia, em menos do que isso, você já conseguiu um beijo. Mas se passou de 6 horas e vocês não conseguiram se beijar ainda, se passou de 6 horas entre mensagens, entre conversa pelo telefone, entre conversa pessoal e dentro de 6 horas você não conseguiu nada, estatisticamente isso não vai funcionar. Mas alguns ainda conseguem depois disso. Lógico, existem casos de amigos que passaram 5 anos como amigos e depois descobriram que queriam alguma coisa mais bonita, alguma coisa romântica entre eles. Isso acontece, mas a estatística disso é tão mínima que não dá para falar sobre isso. Então, passou de 6 horas, provavelmente ela já não te vê com olhos de amante, e sim com olhos de amiga. Para você ter sexo com uma mulher, é entre 0 e 10 horas. Então, após o beijo, mais algumas interações você faz, e aí é que você combina o dia do sexo, que na verdade não vai ser combinar, né? Vem pra minha casa fazer sexo, lógico, isso aí poucas vezes colou, mas cola. Agora, dentro de 10 horas é que acontece o sexo, geralmente, e dentro de 6 acontece pelo menos o beijo. Se você passou disso tudo, esqueça, não tem jeito. Pode ter, mas não, aí já é mais com Santo Antônio, aquele santo que ajuda o pessoal a se casar. Não é dentro da sedução isso aí. Aí já é mais com milagres de santos. Aí você disse aqui, né, o nosso amigo disse, presentes após presentes eu a pedi em namoro, mas ela me deu um fora. Lógico, é muito fácil, muito mais fácil levar um fora depois de ter tentado comprar a mulher do que antes, quando você não deu nada. É como eu disse em vídeos anteriores, se você ficar tentando comprá-la com presentes e o que quer que seja, ela se sente em débito com você. Quando é que ela vai poder retribuir isso que você já deu para ela? Ela sente que não tem como retribuir e acaba abandonando você. Porque ela não quer ficar devendo mais do que ela já está às vezes, né? E nunca dê presente para uma mulher sem ela ter trabalhado para isso antes. O presente, ele precisa ser, na verdade, uma troca. Seria muito... Muitos diriam que isso é ser interesseiro. Mas não, simplesmente não funciona mesmo. Se ela não tiver trabalhado para receber aquilo, ela vai ficar mal acostumada. Se ela receber e ainda continuar com você, ela fica mal acostumada e você vai ter que ficar dando presente a vida inteira. Mas, se ela receber e se sentir em débito, ela vai embora antes de ficar mal acostumada. Então, de qualquer maneira, você perde. Então só faça isso depois que tiver se envolvido muito já. Depois que você já estiver namorando. Não precisa fazer isso antes. Quanto mais antes de um beijo. Jamais faça isso. Antes de um beijo, não dê presente. O que acontece, se eu converso com algumas mulheres a respeito dos meus vídeos antes de publicá-los, né? E elas dizem que se sentem compradas mesmo. Quando o cara vem com muito presente, ela se sente um objeto. Ah, eu me sinto um objeto, o cara está querendo me comprar. Inclusive, se você estiver namorando com a mulher e ficar dando muito presente, a possibilidade é de que ela pense que você fez alguma caca e está querendo dar uma amenizada.
Então, muito mais importante do que perguntar como seduzir uma mulher que se faz difícil, que tipo de truque eu posso usar para roubar um beijo dessa mulher. Existem truques sim para você roubar beijo de mulher, para você conseguir encontros que não parecem encontros, ela vai e você rouba o beijo dela lá. E alguns relacionamentos começam assim, relacionamentos problemáticos sim, mas que começam de alguma forma. Mas mais importante do que você se perguntar o que eu uso, é você se perguntar as seguintes perguntas que eu mando para os caras que me mandam esse tipo de dúvida. Faça essas perguntas para você mesmo e ao respondê-las você vai saber o que você deve fazer ou não. Não precisa ficar tão bitolado com truques. A coisa é muito mais simples do que você imagina. Por não usar muitos truques eu evito muitas dores de cabeça. Então, só para reforçar no caso específico do nosso amigo aqui, declarar-se antes de beijar a mulher é estatisticamente muito falho. Raramente você consegue alguma coisa se declarando antes. A hora certa de você declarar o seu interesse é quando ela também já te deu indicadores de interesse. Como no vídeo anterior que eu fiz, né? Como identificar o interesse de uma mulher. E aí você consegue identificar e aí você pode dizer algumas coisas e tal. Mas declarar-se totalmente antes te coloca totalmente na mão dela. E se ela não estiver tão interessada, talvez ela não tenha coragem de dizer isso de uma maneira aberta. E aí ela acaba te iludindo, porque ela vai ter que fugir de você. Mas você ainda não tomou consciência de que aquele é um caso perdido. E aí você fica correndo atrás de uma ilusão a vida inteira. Então nunca se coloque totalmente dentro das mãos da mulher antes de ter feito algum tipo de envolvimento mais profundo. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que me mandam essas dúvidas, porque na verdade esses problemas que vocês me mandam não são problemas só seus. Se esse problema existe aí fora, ele também existe aqui dentro. Então eu acabo crescendo muito procurando essas respostas. Não é só para vocês que eu procuro, eu as procuro para mim também. Embora agora eu esteja bem arranjado nessa parte do amor, mas sempre vale a pena a gente ajudar o pessoal que prestigia o meu blog aí. Muito obrigado mesmo, gratidão a todos vocês que entram na minha consultoria todos os meses, que compram os meus livros, compram minhas palestras, compram o áudio hipnótico e me prestigiam no Facebook. Nossa, gratidão de verdade. E sempre que precisarem, eu estou aqui. Muito obrigado, um abração a todos e namastê.